Senhor, povo, bora ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 13 e capítulo 14. Vamos lá? Capítulo 13 vai começar. Um profeta condena Jeroboão. Por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou: Altar, altar, assim diz o Senhor. Um menino chamado Josias nascerá na dinastia de Davi. Sobre você, ele sacrificará o sacerdote dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal, disse ele: O Senhor anunciou este sinal: o altar se rachará e suas cinzas se derramarão pelo chão. Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no. No mesmo instante, porém, a mão do rei ficou paralisada nessa posição, e ele não conseguia fazê-la voltar à posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram, exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida, né? Como nós temos que acreditar, né? Quando Deus envia uma mensagem para nós. Versículo 6. O rei disse ao homem de Deus: Por favor, peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha ao palácio comigo e coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: Mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia, não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso lhe perguntou: por que ele foi? Eles mostraram ao pai o caminho, por onde ele foi, né? Eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: Venha para casa comigo e coma alguma coisa. Não posso ir com você, respondeu ele. Não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, pois o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde for. O profeta idoso, porém, respondeu: Também sou profeta como você, e um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para casa com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, estava mentindo. Nem todos são homens de Deus, né? Versículo 19. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: Assim diz o Senhor: Você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu por onde lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. Seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que o trouxe de volta soube o que havia acontecido, disse: É o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu sua palavra ao fazer que o leão o atacasse e o matasse. Então o profeta disse a seus filhos: Sele o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e o profeta foi e encontrou o corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo.
pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por eles, clamando: Ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponha meus ossos ao lado dos ossos deles, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras na cidade de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum, né? Não era da tribo de Levi. Qualquer um que desejasse podia tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Gente, percebam que muitas vezes o poder, a posição, leva o ser humano a perder escrúpulos, né? E perder principalmente o temor ao Senhor. Deus avisou, Deus deu um sinal, o braço dele não voltou, só voltou quando o homem de Deus orou. O altar se rachou, assim, exatamente. Deus é um Deus tão misericordioso que, além de falar, deu o sinal aconteceu e o que ele fez? Continuou, não se arrependeu, continuou no seu reino, levantando sacerdote de qualquer linhagem. Deus tenha misericórdia de nós, que nós não caiamos nisso. Sabe, a gente começa a desobedecer, começa a fazer do nosso jeito, da nossa opinião. Ah, eu acho que é assim. A gente não tem que achar nada. Ontem mesmo, na ministração do louvor, o Senhor falava muito comigo acerca de quem que é o seu Deus, né? Muitas vezes fala, o Senhor, não é não. Porque é a sua carne que é o seu Deus, você mesmo. Egolatria, o nosso próprio ego. Você só faz o que você quer, a hora que você quer. Você só vai onde você quer, a hora que você quer. Deus não está governando a tua vida, cuidado. E a gente vê isso na vida de Jeroboão. Jeroboão tinha tudo para ter uma dinastia, uma bênção do Senhor, porque Deus tinha profetizado que ele reinaria sobre as 10 tribos de Israel por causa do erro de Salomão, da desobediência de Salomão. Mas eles, né, quando um pouquinho, né, gente, um pouquinho de poder, um pouquinho de liberdade, um pouquinho assim, ó, o homem já cresce. Deus tenha misericórdia. Mas não é só de Jeroboão, não, de nós, e eu me incluo. Porque pra gente se perder é muito fácil. Mas que nós possamos continuar com temor. O que o Senhor está dizendo? O que o Senhor quer? Né? Vamos continuar lendo agora, primeiro livro de Reis, capítulo 14. A profecia de Aias contra Jeroboão. Por esse tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: Ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa e vá a Siló falar com o profeta Aias, o homem que me disse que eu seria rei sobre esse povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel, e lhe dirá o que acontecerá com o menino. Versículo 4. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aias, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aias: A esposa de Jeroboão virá aqui fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aias ouviu os passos dela junto à porta, disse: Entre, esposa de Jeroboão. Por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão essa mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu a meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos os que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morreram na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, falei. Então Aias disse à esposa de Jeroboão: Volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno,
pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Deus tinha se agradado de Abias. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como a corrente de água agita as canas de junco. Arrancará os israelitas desta boa terra que deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfurecer o Senhor com os postes que levantaram para adorar a deusa Azera. Ele abandonará Israel, porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza. O menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aias. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como governou, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados. Seu filho Nadab foi seu sucessor. Roboão reina em Judá. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel como lugar para seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com pecados que cometeu, pois foram ainda piores do que seus antepassados. Construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos cultuais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi seu sucessor. Então nós vamos ver, continuidade depois. Tinha 2 Abias, O Abias, filho de Jeroboão, e o Abias, filho de Roboão, tá? São 2 personagens diferentes. Gente, vamos orar para que o temor do Senhor continue no nosso coração. Abba, Pai, nós oramos em nome de Jesus e nós queremos pedir, Senhor. Senhor, o princípio, Senhor, da sabedoria é o temor ao Senhor e nós queremos te temer. Não queremos tomar as nossas decisões, assim como o povo de Israel, o povo de Judá começou a tomar, se afastou de ti e começou a imitar as pessoas, Senhor, daquele sistema do século presente. Assim como nós, Senhor, nós não queremos imitar ninguém. Nós queremos ser sua imagem, semelhança e te adorar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom. Senhor, nós queremos engrandecer o teu nome e que venha o seu reino, seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem. Tema ao Senhor.